Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Meu nome é Bruno e trabalho em um hospital aqui de São Paulo como enfermeiro. Gostaria de lembrá-los alguns cuidados que são importantes nesse momento de pandemia que estamos vivendo. Primeiro, é extremamente importante a lavagem das mãos e o uso do álcool gel. Segundo, não esqueçam de estar utilizando a máscara, ela é extremamente importante para evitar o contágio com o vírus. E sempre mantenham o distanciamento social. Isso é extremamente importante para que possamos juntos superar esse momento de pandemia, para que em breve possamos estar todos juntos nos reunindo novamente. Meu nome é Jennifer, eu sou psicóloga e gostaria de refletir com vocês sobre alguns comportamentos que podemos ter para passar por essa pandemia de um modo saudável. O primeiro comportamento que você pode estar adotando é criar regras, criar rotinas para o seu dia. Então, na sua rotina, estabelecer também atividades prazerosas e principalmente atividade física. Procure praticar essas atividades físicas dentro de casa. Tem alguns tutoriais ou busque um profissional para estar te auxiliando nesse momento. Outra dica que eu deixo aqui para vocês é tentar limitar o conteúdo que você vai consumir sobre as informações do Covid. Tenta delimitar um horário para você estar acessando, saber informações, o que está acontecendo no dia a dia, mas não ficar submetido a todo momento sobre essas informações. Outra dica que eu dou é procurar estabelecer contato com as outras pessoas de modo virtual. O que interferiu muito na pandemia para todos nós é a falta do contato presencial, a falta de uma rotina e a falta dos relacionamentos. Com esse modo virtual, com a pandemia, nós temos que criar e inovar para que continuemos com uma rotina que nos dê saúde mental e também prevaleça a nossa saúde física, como o Bruno deu algumas dicas. E quando você precisar, sentir a necessidade, estar muito ansioso ou vir sintomas depressivos, busque um psicólogo. Boa noite, meus irmãos. Que bom que você está aqui, que podemos nos encontrar neste lugar chamado oração e ter o privilégio de, através desta ferramenta, apesar da distância física, estarmos juntos, para juntos buscarmos o nosso Deus, buscarmos a sua orientação, o seu poder, o seu cuidado sobre a nossa vida, a sua manifestação a cada um de nós. Quero convidar você então a orarmos neste instante. Fecha os teus olhos, vamos orar. Deus querido, mais uma vez te agradecemos o privilégio deste dia, de podermos juntos entrar na tua presença como igreja, para clamar, ó Deus, diante de ti o teu cuidado, tua proteção, a tua direção, o teu poder sobre a nossa vida, ó Deus. Pedimos que o teu Santo Espírito venha ministrar a tua palavra a cada um de nós, nos conduzir ao centro da tua vontade, que ele domine a nossa mente, o nosso coração e nos traga, ó Deus, a paz que vem de ti. É a nossa oração no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Como é do conhecimento da grande maioria dos irmãos, esta semana eu perdi um grande amigo desde a minha infância e, naturalmente, fiquei bastante entristecido. E esta semana, segunda e terça-feira, tivemos nosso encontro de oração às 20 horas, e aqueles irmãos que ali estavam puderam consolar e fazer as vezes do pastor, né? Cuidar de mim, orando por mim, dando aquela palavra de incentivo. Quero agradecer a vida deles e o privilégio de podermos experimentar aquilo que a Bíblia chama de, ou que os teólogos chamam de os mandamentos recíprocos, quando nós fazemos as coisas uns aos outros, e ali pudemos orar uns pelos outros. Nesta ocasião, quem foi cuidado fui eu. É interessante que, por conta disso, fiz contato com uma antiga colega nossa,
pastor Josué e minha, da nossa adolescência. Ela é psicóloga hoje e ela perguntava a respeito das circunstâncias do falecimento do pastor Josué. Nós podemos conversar então um pouco. Ele não faleceu de Covid, foi uma parada cardíaca em decorrência de um procedimento cirúrgico que ele foi fazer e infelizmente não resistiu às convulsões. Depois de explicar isso, começamos a conversar. Ela é psicóloga e tem presenciado o sofrimento de muitas pessoas, a maneira como não estávamos preparados, jamais estaremos preparados para uma situação como essa, de uma pandemia e de tantas mortes, quando quase 300.000 óbitos começam a ter nome para nós, começam a ter endereço. E nessa conversa, então, nós podemos discernir o seguinte, que na realidade nós sempre fomos preparados, ou fomos ensinados a estar preparados para partir, para ter um encontro com Cristo. Isso sempre nos foi ensinado, nos foi cobrado. A própria palavra diz isso, né? Prepara-te para encontrares com teu Deus. Mas nós estamos sendo desafiados neste tempo a estar preparados para ficar. O que faremos depois de tantas perdas, de tantas pessoas queridas partindo, e nós ficando com o privilégio ainda de, por um pouco mais de tempo, de ficarmos? Como é que vamos reagir a isso? Como vamos nos preparar para ficar? Já que a gente não vai se suicidar. A gente precisa enfrentar a vida e os que partiram, infelizmente. Nós lamentamos, choramos a sua morte, mas ficamos. E aí, como é que vamos ficar? Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia, ali em Filipenses, no capítulo 1, a partir do finalzinho do verso 18. Eu até comentava ontem com os irmãos que percebi essa carta do apóstolo Paulo, talvez seja a minha preferida, e ela tem as páginas amareladas de tanto uso, de tanto manusear. E eu queria pensar com os irmãos, então, em Filipenses, capítulo 1, dos versos 18 a 21, está escrito o seguinte, no finalzinho do versículo 18: de fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O apóstolo Paulo é alguém que viveu acima da mediocridade em todos os sentidos. E ele mais uma vez nos dá uma lição de grandeza, de uma vida de excelência, porque o apóstolo Paulo estava encarcerado, limitado em muitas questões da sua vida e do seu ministério, mas mesmo assim mantinha uma força interior, uma nobreza de caráter, a ponto de, ao invés de se lamuriar diante de seus irmãos a quem escrevia agradecendo por uma oferta que recebera, ele os incentiva. E ele destaca aqui pelo menos duas questões importantes para enfrentar, para nos dar direção no nosso enfrentamento da vida e das questões que temos cada um na sua vida particular. É importante que ele diz que Cristo será engrandecido no seu corpo, na sua vida, quer pela vida, quer pela morte. E me parece que essas duas opções é que temos hoje. Nós, como disse, ou partiremos ou ficaremos. Das duas maneiras, precisamos viver de uma maneira que engrandeça a Cristo. Eu quero destacar aqui duas questões que ele fala. Então, a primeira é aquilo que está fora dele, não depende dele. Ele fala de dois quesitos, então. A primeira é a oração dos irmãos. Ele sabe que graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo, essas duas questões não estão no domínio dele.
quem vai orar por mim? E ele está preso. Quem vai orar por mim? Quem vai se lembrar de mim? Quantas vezes se lembrará? Quanto tempo gastará em oração por mim? Isso não está no controle do apóstolo Paulo. Então ele crê, ele tem esta esperança de que os irmãos vão orar, e ele sabe que graças a essas orações algo acontecerá na sua vida. Ele crê que há um poder na oração, há um poder quando o povo de Deus se une, há um poder quando qualquer cristão se coloca diante de Deus, como diz a palavra de Deus, se coloca na brecha para interceder, para buscar a Deus em socorro por aquele que necessita. Paulo diz, olha, graças às orações de vocês, algo vai acontecer comigo. Ele crê nisso, e isso não depende dele, as orações dos outros, mas a igreja precisa orar exatamente por causa disso. Algo vai acontecer. Ele diz também que o auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Sim, Jesus, quando fala aos seus discípulos, ali naquela última ceia, lá no Evangelho de João, bem detalhado, ele diz que ele vai enviar um outro Consolador, um outro alguém exatamente como Cristo, com o mesmo poder, com o mesmo cuidado, que vai cuidar dos seus discípulos, que vai fazê-los lembrar de tudo que Jesus disse e que vai consolá-los. Ele será chamado de Consolador porque exercerá exatamente esta função na vida dos seus discípulos. E diz claramente aos seus discípulos, vocês não estarão sós. Eu vou enviar outro Consolador para vocês, alguém que cuide de vocês da mesma maneira. E o apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso. Isso não está no controle dele, mas são ferramentas, são quesitos que vão ajudá-lo a viver a oração dos irmãos e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo, cuidando dele, trazendo forças para ele que está sozinho, preso naquele instante. As orações dos irmãos têm um efeito, têm um poder, e o auxílio do Espírito Santo também vai alcançá-lo ali onde ele está. Mas, como eu disse, há outras duas questões importantes. Primeiro, aquilo que está fora dele, do controle dele, a oração e o auxílio do Espírito Santo. Isso acontece independente do desejo, do querer do apóstolo Paulo. Mas há outras duas questões que são importantes também e que estão no controle dele. Quando ele diz que eu continuarei a alegrar-me, e mais no final ele diz que com toda a determinação de sempre. Isso está no controle dele. Isto depende de cada um de nós. Eu vou continuar a me alegrar ou eu vou me entregar à autocomiseração, à tristeza, à depressão, ainda que sejam reais, que sejam motivos verdadeiros, porque não é possível que a gente não seja tocado pela morte de alguém que amamos, e muito menos que não sejamos tocados por quase 300 mil óbitos. Se você não se tocar, se você não for atingido por isso, a psicologia vai dizer que você é um psicopata. Então, sermos atingidos por essa dor é aquilo que há de mais natural na vida de um ser humano. Então, se você sofre com isso, saiba que você é alguém normal, não é? Mas o apóstolo Paulo diz assim, eu vou me alegrar. Eu sei que para nós que somos cristãos e temos a viva esperança em nosso coração, nós temos essa certeza de que a morte não é o final. Billy Graham dizia que quando eu morrer, não digam que eu morri, digam apenas que eu mudei de endereço. Eu estou mais vivo do que nunca, não é? Eu agora estou na casa do Pai, naquele endereço que eu sempre aguardei estar. Então, esta esperança, ela é um motivo que aplaca a nossa dor, que traz consolo para a nossa vida. Então o apóstolo Paulo diz isso, eu vou me alegrar, porque, como ele diz logo em seguida, tanto pela vida como pela morte, Cristo será engrandecido. Então eu não tenho motivos
finais para me entregar à autocomiseração, às lamúrias, porque eu tenho essa esperança. É Ele que vai dizer lá no final da sua vida: eu sei em quem eu tenho crido. Eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Então eu vou me alegrar, eu vou buscar motivos para alegrar, eu vou buscar motivos que podem trazer consolo para a minha vida, e não simplesmente me entregar às coisas que me machucam, que me entristecem. A segunda é que o apóstolo Paulo diz que com a mesma determinação de sempre. O apóstolo Paulo era alguém que vivia acima da mediocridade, vivia um ministério de maneira excelente. Não há dúvida de que ele tinha uma personalidade incisiva, enérgico. Mas todos nós podemos e devemos desenvolver ferramentas, características em nossa vida que podem manter esta determinação, assumirmos compromissos. A gente lembra daquele tempo em que se dizia que o fio do bigode era importante, bastava a palavra de alguém, mas podemos sim acordar e nos impor algumas tarefas, nos impor maneiras de agir diante das circunstâncias. Então, se eu sei que devo orar, eu vou orar com vontade ou sem vontade, porque é algo que vai ser útil para mim. Se eu sei que preciso ler a palavra de Deus, como eu tenho dito, olha, é preciso ler a Bíblia todos os dias, não precisa ser muito, mas tem que ser todos os dias. Então, estas coisas eu posso determinar sobre a minha vida, isso depende de mim. Não depende do pastor, não depende do irmão que vai orar por mim, não depende das circunstâncias, depende única e exclusivamente de mim. Pense no apóstolo Paulo dentro da cadeia, com aqueles guardas ao seu lado, vários turnos, vários guardas se revezando ali, e ele poderia se entregar às lamúrias, à autocomiseração, mas ele determinou compartilhar o evangelho para aqueles guardas, para os seus algozes naquele momento. Então, isso depende dele. Duas características não estão no controle do apóstolo Paulo. As orações dos irmãos, quantos irão orar, quanto tempo gastarão nisso, nessa intercessão. Também não está no seu controle a ação do Espírito Santo, quais meios ele usará, quando ele fará isso, mas sabe que pode contar com estas duas questões que estão fora do seu controle. E há duas que estão no seu controle: a continuar a se alegrar, buscar motivos para se alegrar, e essa determinação de que a vida dele pertence a Jesus, ele está compromissado com Jesus, e ele vai assim até o final. Enquanto viver ou se morrer, ele está compromissado com Cristo. Eu quero terminar aqui trazendo à memória mais uma vez esse meu amigo. O velório dele foi restrito à família, à parte da família, porque a família é muito grande, então somente parte dela pôde participar. E essa prima dele, que é nossa amiga também desde a infância, contou que a filha encontrou no seu computador um arquivo de 10 anos atrás, no qual ele determinava, ele dizia como gostaria que fosse o seu culto fúnebre, os hinos que seriam cantados, e ele tinha 2 desejos: que ele fosse enterrado junto com o cajado, que é o símbolo do ministério pastoral, e com a sua Bíblia, coisa que aconteceu. Os filhos conseguiram isso, o seu cajado e a sua Bíblia foram dentro do caixão, e também mais de 100 páginas de mensagens que os filhos coletaram nas páginas do Facebook, falando a respeito do seu pai. Isto nos consola, este é motivo de alegria, saber do compromisso dele, saber da esperança que sempre foi viva em seu coração, e que mesmo na morte, Cristo está sendo engrandecido na vida dele, como foi durante toda a sua vida. Eu queria convidar você também a começar a buscar meios de se alegrar e buscar meios com determinação, para que este momento de terror, de angústia que se abateu sobre a humanidade,
não nos faça perder a esperança e que aconteça conosco o que aconteceu com o apóstolo Paulo quando diz que ele tem certeza, ele está convencido de que a oração dos irmãos, o auxílio do Espírito Santo, isso juntando com ele o fato dele vai buscar motivos de alegria e de que com determinação ele fará isso, que a vida dele será transformada. Eu quero encerrar aqui lembrando alguns versículos que ele escreve sobre o mesmo tema para a igreja de Roma. Lá no capítulo 15, ele diz assim: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Jesus Cristo, para que, com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E termina dizendo assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Que isso alcance a sua vida. Amém? Eu quero lembrar a você de continuar orando por aqueles que estão enfermos, não somente pela Covid, mas por outras enfermidades, lembrar dessas pessoas, lembrar também de seus cuidadores, que às vezes não estão doentes, mas estão cansados emocionalmente, fisicamente, por ter que pensar e cuidar de duas pessoas, não é? Lembrar de orar pelo nosso país. Nós precisamos de uma intervenção divina para que as coisas entrem no eixo, para que a vida seja melhor cuidada, melhor tratada. Ore pela nossa igreja. Eu quero lembrar aqui de agradecer o IBP Feliz, a Escola da Caminhada, o Louvarte, que é o Ministério da adoração, não é? Dos cânticos, o pessoal da parte técnica da comunicação, tantos irmãos que têm se esforçado para que a igreja possa servir a você, possa te alcançar onde você está através das mídias sociais, dessa tecnologia. Ore por esses irmãos, agradeça a vida deles, que têm feito esse esforço todo especial para podermos estar juntos. Que Deus te abençoe. Nós temos a esperança de que dia 4 de abril possamos retornar aos cultos presenciais, mas isso é só uma esperança. É uma esperança. Ore para que isso possa acontecer, possa se cumprir. E continue se cuidando e cuidando dos seus também. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, fique na paz e até o próximo domingo.